Brasília, Cláudio Humberto, chegando com um destaque nessa semana que só começa, Cláudio. Bom dia. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. Aqui em Brasília, o que a gente verifica é que no Congresso Nacional, com o principal caixa de ressonância do país, é muito forte a presença de outro tipo de demanda que as pessoas não percebem, mas é de fato muito grave, que são as dos municípios brasileiros que estão na maior pindaíba neste fim de ano. Aliás, como em todo fim de ano. Isso só não aconteceu, curiosamente, na época da pandemia, porque Congresso e governo se uniram e transferiram para os municípios grandes quantias de dinheiro na suposição de que haveria queda da arrecadação e não houve. E aí eles nadaram de braçada. Mas depois voltaram à dura realidade de falta de arrecadação suficiente para pagar as suas contas, inclusive para promover ações, realizar obras que alterem para melhor a situação dos munícipes. A situação é ainda mais grave em pequenos municípios, que aí constitui a maioria dos municípios brasileiros. O estado de São Paulo, estamos falando do estado mais rico da federação, municípios como Aspásia, Flora Rica, Sagres e muitos outros nem sequer arrecadam o suficiente para pagar os vereadores. E essa é uma conta muito salgada mesmo, né? Muita gente pensa, mas imagina, só são 9 vereadores. Mas tem lá a manutenção de toda a estrutura, tem os assessores, chefe de gabinete, assessor disso, assessor daquilo, né? Tem mordomias, regalias, privilégios, tem aposentadoria, tem uma série de obrigações que o município é obrigado a assumir em razão da existência dos vereadores, né? Neste fim de ano, os municípios, grande parte deles, quase todos, fazem das tripas coração para pagar, por exemplo, o 13º. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro mesmo, né? E a maioria acaba resvalando na ilegalidade porque recorrem ao famoso FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, para honrar suas obrigações salariais e não podem fazer isso. Mas ou é isso ou não vai ter salário 13º, sobretudo nesse momento, para os funcionários, né? Agora, salário de vereador é sagrado, né? Pela legislação, eles próprios, né, os políticos criaram a legislação pela qual, se o prefeito não paga salário dos vereadores em dia, corre o risco de cassação de mandato. E aí não tem jeito, né? Não tem forma de lidar com isso a não ser ceder exatamente a essa exigência legal que está longe de ser legítima, né? Muito embora a gente saiba que os vereadores, a maioria deles, né, mais de 90%, passam o mandato todo na maior inutilidade, desfrutando das regalias do cargo e ali somente mudando o nome de rua ou propondo títulos de cidadão honorário para, enfim, eleitores que ele quer bajular. Bom, a situação é até cruel para 4.000 dos 5.500 municípios. Tem ali uns 1.500 municípios que se viram, dão um jeito, etc. Por outras razões, tem uma receita de impostos para além com turismo e com muitas outras coisas que acabam arrecadando mais, vivem num aperto, mas arrecadam ali algum dinheiro, né? Mas 4.000 desses 5.500 municípios brasileiros não têm a menor condição de coisa nenhuma, né? Porque, afinal de contas, o que se esperava mesmo era que esses municípios pequenos continuassem a viver sem salário, como era antes, né? Foi assim até os anos 1970. Os vereadores das pequenas cidades no Brasil não tinham salário, né? Eles simplesmente se reuniam, como até hoje acontece, 1 ou 2 vezes por mês, discutiam os assuntos que considerassem fossem colocados na pauta pelo presidente, né? Enfim, assuntos mais relevantes da comunidade, votavam, etc., e retornavam para as suas atividades profissionais. Eles viviam das suas atividades profissionais e não do salário de vereador. Mas aí o presidente da República, na época, o general Ernesto Geisel, resolveu fazer demagogia. O que é que ele fez? Ele simplesmente determinou que vereadores de municípios abaixo de 50 mil habitantes, que não eram remunerados, passaram a ser remunerados
recebendo cerca de 2/3 do salário de deputado estadual, que por sua vez recebe 2/3 do salário de deputado federal, e todos ganham uma baba de dinheiro, né? O fato é que com essa decisão do Geisel, o que se esperava, o que ele quis com isso, foi dar melhores condições de competitividade dos políticos do seu partido, a Arena, que mandava bem, que eles tinham um melhor desempenho eleitoral em municípios pequenos, contra o avanço do MDB, o avanço, de fato, arrasador do MDB na época de oposição nos grandes centros. E a resposta do Geisel foi simplesmente fazer isso, estimular nas pequenas cidades essa história de ser vereador como profissão. Foi aí que começou, de fato, a ruína dos municípios, né? A gente precisa lembrar também que em 2011 essa situação continuou sem qualquer alteração até 2011, imagina, desde os anos 1970, quando um senador de Goiás, chamado Ciro Miranda, apresentou um projeto que restabelecia aquela situação anterior, ou seja, vereador sem salário para municípios de até 50 mil habitantes. Coitado do senador, tomou bordoada de tudo quanto é lado, ele só teve o apoio a esse projeto de 30 colegas dele, mesmo assim sem garantia de voto, só para serem gentis, né? E o projeto acabou sucumbindo ao lobby dos vereadores. Por quê? Porque eles, ao longo dos anos, foram se transformando em cabos eleitorais, de tudo quanto é de político, né? Deputados estaduais, federais, senadores, governadores, presidente, etc. Viraram cabos eleitorais de luxo. Pago por quem? Pagos por nós, os que pagam impostos neste país. A situação segue até que apareça algum político ou alguma composição majoritária no Congresso Nacional que reconheça a tragédia que é para um país, o único país do mundo que de fato paga salários a vereadores. Em qualquer lugar do mundo é uma função meramente honorífica, que honra as pessoas que são escolhidas para aquilo, mas não são pagas para tanto.